Bom dia, bom dia. Ah, o tempo não tá bonito hoje, mas vamos falar sobre agulha de acupuntura. Qual que é a melhor agulha? Essa é uma discussão que eu acho muito importante, porque é uma área muito negligenciada, é um assunto muito negligenciado. Ele se resume a alguma aula de inserção e pronto. Aí depois, quando fazem muito, mandam a gente ver na internet. Vamos lá. Eu sou Osiris Janete, acupunturista, prescritor de fitoterapia chinesa e professor. E eu tenho discutido aqui coisas importantes para você descobrir a raiz do problema do seu paciente em até 10 minutos, já na primeira consulta, como uma estratégia para encher a agenda de pacientes. E a agulha é fundamental para isso, certo? Tanto é que vocês vão ver que numa determinada fase, isso eu vi em mais de uma escola, é muito comum as pessoas apelarem para usar agulha de coriô nas inserções porque doeria menos. Nós temos um mito de que a agulha tem que ser fina para ela doer menos. Não faz sentido. Elas têm a espessura da agulha tem um uso melhor do que ser para doer menos. Tá? Doer menos tem a ver com a técnica de inserção. Você tem que treinar isso. A gente faz o quê? As escolas geralmente dão um curso, quer dizer, dentro do curso vai ter uma aula de inserção. Vocês vão muitas vezes para o ambulatório e o professor vai mostrar como é que insere. E pronto. Algumas vezes as pessoas fazem alguma inserção lá. Dá licença que eu tenho que esquentar o peito agora. Deu para perceber que hoje eu quase perdi a hora? E aí a gente vai com um cafezinho junto agora. Então, esse é um jeito para uma coisa prática que não faz sentido. Vamos ver o seguinte, eu conheci uma pessoa que faz pão, ela é excelente nisso, tanto é que ela criou uma loja. O que ela fez? Ela começou a treinar na casa dela, o cheiro começou a chamar a atenção das pessoas do prédio dela, ela começou a vender para a vizinhança, aí ela partiu para vender pela internet e hoje ela tem uma loja. E aí, o que é que ela fez? Ela treinou, ela praticou. O resultado da prática dela encantou a vizinhança. E espera só um pouquinho que eu tô com um problema aqui. Percalços. Mas vamos lá. Então essa pessoa praticava o ato de fazer pão. Você vai aprender a cozinhar em qualquer escola, você vai para onde? Uma cozinha prática e vai fazer pratos. Como fritar um ovo? Vai treinar a fritar um ovo até chegar no ponto que a escola quer te ensinar. Se você continuar treinando em casa, melhor ainda. Como é fritar um bife? Qual é o ponto de uma carne? Qual é o ponto de uma massa? Né? Como cortar um tomate? É uma coisa que você tem que praticar, não basta ver. Quando eu comecei a acupuntura, tinha um senhor que falava: você não vai aprender judô por vídeo, nem por livro. Na verdade ele não era nem vídeo, né? Ele falava de livro, não treinava judô, mas era um exemplo de que algumas coisas você não aprende porque você leu sobre. Você também não aprende só de olhar. Olhar é importante, presenciar é importante. Por isso que vai ter um mestre, alguém que vai discorrer sobre o assunto, dar um exemplo e depois você vai tentar imitar. Então, o agulhamento é a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas deveria ser. A gente deveria ter aulas e mais aulas de treino de inserção. Até porque em cada região a inserção fica diferente. Se eu for inserir nesse ponto aqui, ó, estão vendo? A inserção vai ser diferente de eu fazer em outro ponto. Aqui, por exemplo, a minha pede um apuro mais técnico,
Por quê? Porque é um ponto mais sensível. A tendência dele ficar dolorido é maior. E outra coisa, a profundidade desse ponto é diferente de outro ponto. E aí, o doer e o não doer tem a ver com o seu apuro técnico. Vamos ver um outro ponto. Eu tenho demonstrado vários pontos para vocês. É diferente daquele lá. O tecido cede mais, não dá para ver aqui, mas aqui o tecido cede mais. Mas é mais mole. A profundidade de inserção é maior também. E a gente precisa ir treinando. Qualquer outra região que você vai aplicar, você vai ter diferença. Então a gente precisa ir treinando isso. Deveria ser assim o ensino. É uma coisa que eu me planejo hoje, dar aula de inserção, mas com essa perspectiva. Tem uma coisa nas áreas das artes que é muito usado, um termo chamado oficina. Você não vai fazer um curso de teatro, você faz uma oficina de teatro. O que é isso? Envolve uma prática. Oficina de gravura, de estilo gravura, você vai lá exercitar aquilo. Porque não é, você vai ouvir falar sobre aquilo, mas também você vai exercitar. E eu acho que isso é muito saudável para a acupuntura. Então é algo que eu quero inaugurar, mas eu não estou falando de curso aqui, a ideia não é essa, é só falando dessa visão. E por quê? Porque as pessoas então ficam com a ideia de que a agulha mais fina dói menos, e na verdade elas doem de tudo quanto é jeito. Eu vejo as pessoas reclamando e falam da acupuntura como sendo uma coisa dolorosa e que sai sangue. E eu já falei para vocês, na verdade isso tem a ver com técnica, pode ter a ver com ponto também, mas muito mais com a técnica. Técnica é aquilo que eu desenvolvo praticando. E então, qual que é a melhor agulha? Se tem isso cai um pouco esse mito de que tem que ser uma agulha mais fina. Até porque as agulhas mais finas ou mais grossas, elas estão relacionadas ao efeito que eu quero no ponto. Eu conheço técnicas de inserção que você vai pôr no mesmo ponto 2 ou 3 agulhas de uma vez, para você ter um resultado maior. E aí vocês veem que isso compensa a espessura de uma agulha. Eu vou lembrar, para quem viu a capa desse vídeo, no anúncio dessa live, vai ter uma imagem que é as famosas 9 agulhas da acupuntura. É uma imagem das agulhas que uma pessoa, quando se formava em acupuntura, recebia, mas isso tem remete a uma determinada época, há milênios atrás, na verdade na formação das escolas imperiais da China. E se vocês olharem lá, vocês vão ver multiplicidade de agulhas, são 9 tipos. E cada agulha tinha uma função, inclusive tinha agulha mais fina e mais grossa, porque cada agulha tinha uma função. Então, a hora que se pergunta qual a melhor tipo de agulha, eu tenho que estar considerando para quê, né? Conheci agulhas com essa espessura aqui, ó. Tá bom? Foi um dos mestres que eu tive que usava esse tipo de agulha. E usava ela para problemas de joelho, problemas que, pelo menos um dos casos que eu soube dele usar, problemas de chamado gota, o joelho estava muito inchado, então era usado aquele tipo de agulha.
Então essas agulhas, elas, a sua característica dela tem a ver com a função que você usa. Na face, eu vou ter agulhas que muitas vezes são mais finas, sim. Precisa ser a curiô? Não, nós temos vários tamanhos e espessuras de agulha, porque às vezes eu preciso de um alcance maior da agulha. Eu posso pôr aqui para chegar aqui, aqui, posso pôr aqui para chegar até aqui, sabe as transfixações? E aí a de curiô não vai me atender isso, né? Eu vi sendo usado curiô, por exemplo, na cultura ocular. Aí faz mais sentido. Mas, embora eu tenho que entender o que eu espero dessa agulha. E aí a espessura passa a ser importante. Agora, mesmo assim, no mesmo tipo de agulha, nesse tipo de agulha aqui, ó, de uma marca para outra tem diferenças. Hoje me preocupa mais não a espessura de agulha, essa aqui é uma agulha mais fina que eu estou usando, eu costumo usar uma outra um pouco mais grossa. Eu acho que essa daqui é 0,25, eu uso, acho que é 0,35. E tem uma característica que a gente deve olhar, na pontinha, esse ângulo tem que ser quanto menor, melhor. Ou seja, a ponta da agulha, ela pode ser assim, ó, que é um ângulo mais aberto, ou pode ser assim. É um ângulo, ó, duas câmeras é difícil da gente mostrar. Então pode ser assim, que é um ângulo mais fechado, vai ter uma entrada melhor na pele, ou pode ser assim. E realmente você vai encontrar agulhas que ela tem essa angulação mais aberta. Então essa inserção vai ser mais trabalhosa, dá para aplicar sem doer, dá, mas vai dar mais trabalho. Mas tem uma característica que eu acho mais importante, que é com relação à polidez do aço. O aço, quanto mais polido, menos ele enrosca na pele. Então, você vai notar o seguinte, para aplicar a agulha talvez não apareça tanto, mas na hora que você tira, a agulha repuxa. Ela vem enroscando a pele, tá? Então isso é um indicativo de que aquele aço não é tão polido. A polidez do aço está ligado à quantidade de carbono usada, é a qualidade do aço. Hoje disseminou-se, ficou muito fácil, várias marcas têm esse aço de melhor qualidade. Não vou falar de marca aqui porque é propaganda e tal, mas eu acho que essa é uma dica para você, quando aplicar, você olhar na agulha. A referência que eu tive histórica é que as agulhas deram um salto quando começaram a usar o aço usado em espada, que era um aço polido, o aço inox, tá? Aquele aço que fica brilhando, ele não enferruja. Hoje eu vejo algumas agulhas usando como marketing a informação de que é aço cirúrgico, ou seja, é o aço feito para peças de instrumentos de cirurgia. Tá? Eu lembro de uma agulha que era exatamente esse termo que ele usava. E realmente o que você vai notar é que muda até a cor do aço, ele fica mais esbranquiçado, mais brilhante. Sem falar de marca, então essa é uma referência importante. Não sei se vocês conseguem ver, isso é difícil, eu tenho que entrar por uma parte escura aqui, ó. O problema é que aparece para a câmera, para outra não. Esse é um ângulo bem fechadinho, essa agulha, tá? Aí tem uma questão, quanto mais fina a agulha, ela vai sambar na hora que você tentar encostar. Você vai pôr aqui, ó, e ela mexe. Essa mexida vai causar dor, tá?
Então, quanto mais retinha ela fica no ponto de entrada, quanto mais, ó lá, se eu mexer assim, ó, ela começa a agarrar nos tecidos e doer. Quanto mais retinha estiver, mais fácil vai ser a inserção. Posso fazer essa inserção com mandril? Posso fazer sem o mandril, tem várias técnicas, né? Eu estou tentando entrevistar uma pessoa que tem uma técnica diferente de inserção. Eu vi em vídeo isso, achei muito bonito o jeito dele aplicar, mas o que você tem que procurar não é boniteza, igual tinha aquele ditado que beleza não se põe na mesa. Na acupuntura, não consegui, ela caiu. Na acupuntura, não é a boniteza, é a eficiência ou a função. Isso que deve nortear a escolha das agulhas. As agulhas mais compridas, elas são para inserção mais profundas, ou não. Não tenho aqui. Tem algumas agulhas com 12 a 14 centímetros, tem até maiores, tem até com 30 centímetros. Muitas vezes essas agulhas são usadas para inserção subcutânea, para pegar uma área mais extensa. Eu já vi o uso dessas agulhas em casos de paralisia, né? É lógico que para tratar uma paralisia não se resume só a isso, tá? Mas foi um dos usos, mas podem ter outros usos sim. E teve uma técnica que eu vi de uma aplicação de agulhas de 12 centímetros, em que ela era aprofundada no uso comum para aquele ponto, né? Qual que era a diferença? Fica um cabo grande para fora e isso cria uma possibilidade de vibração na agulha. Então essas agulhas é para quem trabalha com técnica de manipulação de agulha aplicada. Eu posso impor vibrações. Então se eu fizer isso naquela agulha, vai durar mais, vai ser mais extenso, né? Esse tipo de manipulação. Então, o tamanho da agulha aí não foi escolhido em função de vai doer mais, vai doer menos. É dentro da técnica que eu trabalho. O que eu vou usar? O que vai funcionar para mim? Por exemplo, fazer isso aqui com uma agulha de curiô. Não vai ter sentido, tá? Quanto mais curta a agulha, menos eu consigo. Esse efeito aqui também, que muitas vezes é usado. Ou esse aqui, ó. O que fica de importante é que aí eu vou escolher sim o tamanho da agulha, não a espessura. A espessura também tem a ver. Geralmente assim, as agulhas mais grossas vão ter um efeito mais forte. No rosto tende-se a usar agulhas mais finas. E é isso que deve nortear nossas escolhas. Infelizmente, nessa forma de gravar o vídeo, eu não consigo pôr imagens. Seria muito legal, porque essa imagem das 9 agulhas desmistifica um pouco. É uma coisa que eu notei que não é tão conhecida, embora algumas escolas costumam ter lá um estojinho das 9 agulhas. Se você procurar na internet por 9 agulhas de acupuntura, você vai ver isso aí. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Se não for, eu já corrijo para vocês. 9 agulhas acupuntura. Aí eu vou em imagens. Realmente aparece no Google. Você vai ver, é um estojo vermelho de veludo. Inclusive vocês vão ver uma agulha com forma de espada e outra com forma de lança. A pontinha triangular como se fosse de uma lança e outra com uma forma de espada. O que é isso? É que em forma de lança, ela servia para fazer incisões, para fazer sangramentos, tá? Sangrias.
E a forma de espada? Para fazer cirurgia. Então, enquanto aqui se discute quem pode fazer, o que é, se é incisiva, como é que fala, se é invasiva ou não, a acupuntura, na sua história, incluía a cirurgia. E isso é famoso, por exemplo, na história do Huatou, que é um dos autores que a gente estuda, que tem técnicas importantes para acupuntura. Não ficaram escritos dele, mas algumas coisas ficaram e assim, é muito famoso pra gente. Agora, para quem conhece a história dele, sabe que ele era um cirurgião com excelentes resultados. Ele ficou famoso disso. Por isso, não só ele, tiveram outros, fazia parte da acupuntura. E vocês vejam como nós nos afastamos da origem da acupuntura. Virou essa coisinha de buscar agulha fina, de inserção cada vez mais superficial, ou acupuntura sem agulha, até isso como um exemplo de modernidade. Ou seja, a modernidade, no fundo, é um movimento de descaracterização da acupuntura e perda de conhecimento. Nós vamos ter entre as 9 agulhas, vocês vão ver em algumas imagens, porque elas não sei se tem a ver com região, com época. Tem uma agulha que parece um charutinho, uma outra que a ponta é arredondada, são para funções diferentes. Então procura essa imagem, é bastante curioso, né? E dá uma olhadinha, mas pensa no outro lado. Aquilo que você não entende sobre essas agulhas é aquilo que você não aprendeu dessas agulhas. É aquilo que você ficou sem conhecimento. E isso é uma marca de uma perda. A nossa formação hoje, ela inclui uma perda de conhecimento. Na China, por exemplo, eu soube que tem linguistas e historiadores que vão pesquisar a medicina chinesa. E isso é muito importante para a gente recuperar esse conhecimento e vai refletir aonde? No campo clínico, né? Isso nos traz informações importantes para a gente melhorar e entender melhor a parte clínica daquele que é o terapeuta. Então, valeria a pena, né? Pesquisar o que significam essas agulhas, como elas eram usadas, né, quais as características ou técnicas de uso principalmente. Eu não sei se já existe isso lá. A China é um território com uma história de investigação e de estudo acadêmico muito grande, né? Quando vejo referências a universidades, o pessoal que vai estudar na China, o que a gente vê é que é muito organizado, a parte histórica deles, para vocês verem, né? Você tem linguistas e historiadores estudando medicina chinesa. Eles fazem uma investigação dentro da sua área. Por que linguista? Porque é uma ciência, é uma prática de milhares de anos. E registros escritos datam de 2.000, 3.000 anos atrás. Só que a linguagem falada há 1.000 anos atrás era de um jeito, há 2.000 anos era de outro, há 3.000 anos era de outro. E aí que os linguistas se inserem e se interessam. O que é que eles falavam naquela época? Traduzimos do jeito certo ou não? Deixamos alguma coisa de traduzir? Essa é a minha preocupação. Estamos chegando no final da nossa hora. Já inseri agulhas para a gente discutir isso. O que é importante dos tipos de agulha, qual que é o melhor tipo de agulha? Você vai começar a se preocupar então em olhar aquele ângulo que eu falei da ponta, o ângulo formado pela ponta da agulha. Lembra que quanto mais fechado, melhor. E pelo tipo de aço, você vai notar isso. Ele tem que ser polido. Algumas vezes, quem tem muita experiência percebe só de fazer isso aqui. Ou, na inserção,
vamos ver aqui. Eu apliquei a agulha. Ixi, eu viro o braço, ela entorta. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ó, veja que eu puxo. Vamos lá. Quanto mais eu viro, ó, tá vendo que ela repuxa um pouco? Algumas agulhas isso acontece mais, em outras menos. Isso vai indicar a polidez do aço. Então é por essa característica também que você deve estar atento. Esse aço que repuxa mais é um aço menos polido, mais rústico, de qualidade inferior e é mais doloroso, sim. E a outra característica é você acrescentar uma outra palavrinha. Qual agulha é melhor para quê? Porque aí você vai escolher na sua aplicação entre uma agulha mais grossa e uma agulha mais fina. Eu acho que essa é uma reflexão importante para vocês considerarem, olharem as marcas que você gosta ou que as pessoas dispõem. Dá essa atenção, olha, puxa, aquela agulha que o fulano de tal está usando, olha que inserção suave e tal. Qual que é a marca? Tá legal? Até a semana que vem, é sexta-feira. É sexta-feira. Então, até a semana que vem, gente. Bom dia para vocês.